Ia. Hoje sem filtro, sendo eu mesma, dando uma ajeitadinha no rosto, usando a minha luz pessoal. Olha só, que pessoa arrumadinha, né? É, eu continuo no meu processo de faxina das minhas redes sociais e tem sido bom pra mim ver algumas coisas, inclusive rever a vida. Eu tinha o costume de sempre honrar muitíssimo, né? As pessoas que me ensinaram, que me serviram, pessoas com as quais eu aprendi. E muitas coisas eu aprendi até você ser, como que eu posso dizer? Você ter uma versão mais, como que eu posso dizer isso, né? Para as pessoas não distorcerem o que eu tô falando. De você falar alguma coisa sem ser tão incisivo. Às vezes dar uma volta, às vezes usar uma outra linguagem para a pessoa entender. E muitas vezes eu ouvia coisas, sim, não necessariamente bíblicas, mas figuras de linguagens, tem muito na aula de gramática, de português, né? De literatura. Por conta da nossa literatura no Brasil, a gente vê muitas figuras de linguagem. Inclusive, para quem é músico, para quem escreve música, tem uma licença poética que você pode alterar uma palavra para encaixar na rima. Tem uma música gospel que eu não tinha percebido, ela fala eita. Então, talvez foi uma música criada por uma pessoa do Nordeste do Brasil que usa eita ou outra região, né? Então, usa eita, ela colocou o eita para dar uma conotação para chegar no outro, na outra estrofe. Então, no Brasil tem muito isso, de usar figuras e de linguagem. Então, quem não está acostumado vai achar que a gente está ofendendo. Apesar de que eu já vi muita gente contando piada em outros países e são bem sarcásticos. Assim, né? Contar piada, fazer identificação, uma pessoa bem sarcástica. Então, eu acho que cada um tem um jeito, né, de se comunicar. Eu sempre falei com jovens, sempre falei com a minha faixa etária de 24 a 34 na época. Então, o nosso vocabulário sempre foi tranqueirão, de conversar as coisas abertas sobre sentimento, família, sexo, com amizade, linguagem. Nunca teve frescura para falar o que tivesse que falar. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que eu falava algumas coisas, eu fiz algumas brincadeiras, porque eu convivi com jovens a vida inteira. Os jovens entendem o que eu falo. Quem não entende é quem é muito melindrosinho, né? Não pode falar nada que já fica, né? Não pode falar nada. A pessoa, às vezes, mete a boca na vida dos outros, mas não aguenta uma brincadeira, né? Então, eu tô fazendo essa faxina e não deixei de praticar o princípio da honra, só tô filtrando. Porque eu percebo que muitas das pessoas que eu honrei, ou honro, sei lá, elas apresentam os seus problemas pessoais também, né? E às vezes as pessoas têm expectativa grande. Eu lido com muita gente que não vai pra igreja também. E aí, quando a pessoa descobre alguma coisa errada dessas pessoas que eu falei, ela já fica achando que a igreja não presta, que Deus não é bom, por causa do exemplo das outras pessoas. Então eu parei. Eu assumo só a mim, os meus erros e os meus acertos. Então, eu usei alguns termos interessantes, eu falei de pessoas que professam fé cristã, mas tratam os profetas ou pessoas que amam a Deus em gaiola. O que que é isso? É você tentar bloquear a voz profética. Bloquear o que a pessoa significa em Deus. Também usei um termo chamado IML aqui no Brasil, significa Instituto Médico Legal, onde as pessoas recebem cadáveres e descobrem por que ela morreu. E por que eu usei IML? Sem nenhum código por detrás. Exatamente por isso que a igreja não pode ser IML. A igreja tem que ser manifestar a vida, dar vida, aonde se nasce pessoas, aonde se ressurge pessoas, aonde pessoas são curadas. A propósito, meu nome chama Guerreira Renascida, né? E toda vez que você vai para Jesus sem ter contato com ele prévio, você renasce. O teu espírito ascende. Então é normal que na igreja se renasça, ressurja, não pode ser o IML. Um lugar frio, um lugar que você disseca um corpo morto e que não tem esperança que ele viva.
exceto por milagre extraordinário, que já teve gente que pregou que levantou na mesa, né? Que tava morto, já gelado, e levantou, Deus levantou o cara. Mas isso não é regra, né? É um ou outro que a gente vê isso acontecer. Uma vez uma pessoa, amiga de uma chefe minha, faleceu, e eu fui visitar antes, tava no processo, né, de visitar, não gosto de hospital, mas fui vencer meus traumas. E aí eu tava tentando achá-la. E foi uma coisa horrível, porque eu não achava ela em nenhum lugar, até descobri que ela tava no processo, né, de ir não IML, porque os médicos já sabiam, porque ela tava morrendo com enfermidade, mas ela estava num ambiente inóspito com outros cadáveres. E eu não sabia, eu fui perguntando para as pessoas aonde ela estava, porque onde estava a família, porque não sabia ainda que ela tinha entrado nesse processo. Né? Como eu não ia no enterro, eu só queria me despedir. Achei que ela estava no quarto ou no processo. E aí me falaram umas coisas, tipo capela. Eu parei em capela, eu parei em lugar, até eu chegar num lugar que tinha corpos com lençol por cima. Engraçado que eu não saí correndo, eu não berrei, eu não fiquei com trauma, mas aquilo me chamou a atenção porque ela já tinha ido embora, né? Ela já tinha ido embora, ela estava ali, era só o corpo, ela já estava deformada, ela estava muito inchada. E eu não consegui nem levantar o lençol para vê-la. Orei pela alma dela, por todo o processo, acredito que se Deus quisesse ressuscitar, ela ressuscitaria, mas eu confesso que aquele lugar onde eu entrei cheirava morte. E não é isso que eu aprendi com Deus na igreja. A igreja não é um lugar que eu entro e cheira morte, e não deve cheirar. Se cheira morte, é outro ambiente. É um ambiente preparado para quem trabalha com IML, para quem trabalha com caixão, para quem trabalha com atendimento psicológico das pessoas, para quem tem cemitério, que vai lidar com isso. Vai fazer a passagem para as pessoas, vai ajudar as pessoas. Então, por isso que eu usei esse termo. Porque às vezes as pessoas querem dissecar a gente, sabe dissecar? Como se você não tivesse sentimento nenhum. Você não sente dor. Aí a pessoa te aperta, aí a pessoa levanta para um lado, mexe para o outro. Geralmente faz isso com pessoas mortas. Ou pessoas que estão sedadas. E assim, a fé não pode exigir sedação, né? A sedação, ela tira a sua sensibilidade. Você não pode estar sedado. Você tem que estar lúcido para entender o que é fé, o que é andar com Jesus. E morto piorou, né? Espiritualmente, ou você anda com Deus ou não anda. Né? Ou você anda com ele. Não tem como você ficar cocheando entre dois pensamentos. Ficar morte e vida, morte e vida, morte e vida, morte e vida. Não tem como. Então tem pessoas que elas andam com o espírito de morte, elas têm um negócio ruim nelas, que é estranho, elas tratam a gente como se a gente fosse um objeto que ela está mapeando. E ela quer definir o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que responder. Porque se ela não fizer isso, então ela não presta, coloca ela de canto. E a igreja em nenhuma hipótese pode ser isso, eu usei esses termos. E tem pessoas que se ofendem, acredita? Eu falei que não deve brincar com o evangelho, não deve brincar com as coisas sagradas. Falei que tem pessoas que elas professam uma coisa e faz outra. Falei sobre a capacidade de você confessar pecado e ser transparente. Não para ofender as pessoas, mas para você ser acessível e mostrar sua humanidade, sua espiritualidade. Falei sobre isso. Falei sobre você, às vezes, ter poder. E uma vez, não porque eu já usei microfone algumas vezes, mas eu percebia que o ambiente de exposição, plataformas, púlpitos, microfone na mão, dá uma soberba, subiu um negócio que eu falei, eu acho que deve ser por causa do poder. Aí eu falei sobre isso, eu usei o termo endemoniamento. O que é o endemoniamento? É uma pessoa que ela é possuída por um espírito maligno. Então, nem sempre, né? Isso na literatura cristã, a pessoa que está envolvida por espírito maligno, ela perde a lucidez. Algumas gostam daquele envolvimento e desenvolvem, não sabem dizer não. Outras lutam contra ele. E outras não têm lucidez e são possuídas. Possuídas, elas não têm outro pensamento a não ser fazer a vontade daquele demônio que a possuiu. E eu já tive uma sensação, essa opressão, de eu falar, poxa, tá errado isso. Pra que toda essa soberba?
E eu sempre falei com isso abertamente sobre a minha equipe de oração. Graças a Deus, eu nunca treinei demônio na minha equipe. Se alguém perdeu o propósito, foi porque a pessoa quis. Eu sempre fui honesta, sempre fui sincera, sempre falei sobre Jesus, sempre falei sobre caráter, sempre falei sobre ser ético, porque foi assim que eu aprendi com a minha pastora, Maria Rodrigues. Então, foram essas coisas que eu falei sobre julgar a profecia, sobre o tempo de você ouvir o que e de quem. Às vezes tem pessoas que forçam a gente a ouvi-las. Tem gente que às vezes me manda mensagem nas redes sociais, mas eu não perguntei a opinião delas. Se for para subir encorajamento, edificação, consolo, tudo bem. Mas tem gente que atravessa a nossa vida porque ela quer tirar vantagem de alguma coisa. Ela não quer ser um conselheiro, um aliviador de bagagem. Ela quer tirar vantagem. Então, se você fala sobre isso, é porque você é grosseira, mas como? Como que uma pessoa insolente é confrontada? Ouvindo a verdade. Ouvindo a verdade. Nenhuma criança é educada dizendo sim para ela o dia inteiro. Você tem que dizer não também. Então, tem pessoas que são adultas, ou velhas, ou jovens, o que for idade, mas com mentalidade de jardim da infância, acha que vai ter tudo chorando. Eu vou começar a gritar, vou bater o pé, vou gritar. Tem gente que às vezes eu vejo nas brigas familiares, a gente ouve, elas gritam para ver se quem que ganha mais razão. Eu odeio gritaria. Quando eu começo a perder a paciência é porque a pessoa tá querendo me tirar do sério. Não, ninguém ganha razão gritando. Piorou diante de Deus. Não adianta pregar gritando, orar gritando. Às vezes eu oro alto, mas é um estilo para aquele momento. Mas eu não tenho o costume de orar gritando o tempo inteiro, porque é desnecessário. A intimidade está no coração. Está no coração. Então, essa é a minha visão. Muita brincadeira, né? Muita brincadeira com Jonas, o profeta Jonas. Um profeta citado por Jesus. Citado por Jesus, tá? Não foi qualquer um, Jonas. Jesus disse que ele era maior que Jonas. Ele usou Jonas de exemplo. Jesus apareceu para Paulo, depois que ressuscitou. Não é para todo mundo que Jesus apareceu. Apareceu para Paulo, apareceu para João. Então as pessoas às vezes pegam um testemunho muito específico e começam a tirar barato e falar, mas a pessoa nunca viveu nada maior ou melhor. Que moral que ela tem para falar? Então é muito complicado. Tem gente que quer ser Moisés, quer ser Paulo, quer ser Apolo, quer ser Pedro. Eu só quero ser eu mesmo. Eu só quero ser eu mesmo. Então eu volto a reforçar que existem pessoas depressivas nas redes sociais, que ouvem gente doente na alma. A gente tenta ajudar, a pessoa não entende que é ajuda, o que é maturidade, o florescer. Florescer é amadurecer. Eu comprei uma flor, eu tô aprendendo com as flores, inclusive, porque eu coloquei uma base para mim de florescer. E eu pedi a Deus uma experiência com flor, eu percebi o quanto eu acertei e errei com as flores, para eu aprender o que acontece dentro de mim também. E aí eu comprei uma flor que ela me surpreende a cada dia. Eu tô olhando para ela. Ela murcha, ela levanta. Ela seca, secou as flores, ela tá brotando de outro lado. Eu também comprei flor pequenininha, flor mais simples. Todas elas eu tô aprendendo. Mas por que eu aprendo mais com essa? Porque ela tem uma capacidade de reação muito rápida. Rápida. Ela é incrível. Se eu não cuido dela, ou ela tá num ambiente que ela não gosta, alguma coisa assim, ela murcha. Ela baixa, como se ela estivesse deprimida. Aí eu vou lá, coloco a aguinha nela, costumo colocar gelo. Ela abre, a folha levanta, é uma coisa incrível, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Ela levanta, ela tá assim, ó, murcha, parece que vai morrer. Sabe coisa murcha? Tipo ruga. E aí parece que depois fizeram botox, ela esticou todinha. De um dia pro outro. Se uma planta consegue ser transformada de um dia pro outro, por que o ser humano não pode ser? Planta, gente, eu tô falando de uma flor. Então, às vezes a gente despreza, né? Naqueles programas nas redes sociais falam que você parece uma planta. Mas eu tô aprendendo com uma planta que ela é mais resiliente do que muitas pessoas humanas. Ela é forte, ela é rígida, ela carrega o peso dela, porque tem ramo dela que é pesado. Ela levanta sozinha, ela fica no escuro, ela fica no calor.
ela fica fechada. Então o problema dela, eu já descobri que não é o ambiente. É a hidratação dela e quem trata ela bem. Então, por que a gente tem essa mania de ficar tão melindroso com qualquer figura de linguagem? Eu não gosto de ser comparado como se fosse um animal, uma planta, qualquer coisa. Eu tô aprendendo com a planta. Aprendendo com a planta. Então, é isso que eu quero deixar, sabe? Eu não vou nem expor minha planta já para não ficar ninguém de olho de inveja em cima dela nas redes sociais. Que tem, né? Eu não exporia nem meus filhos pequenos e nem planta nas redes sociais, porque tem gente que tem o olhar de vampiro, né? Que se bobear morre com o seu próprio veneno. Então, tô aprendendo muito, tô revendo minha vida, tô mudando meu tom, tô tentando transformar minhas brincadeiras e minhas paráfrases em algo mais didático e pedagógico para 43 anos. Do que eu vivi até os 30 é outra coisa, depois dos 40 a gente muda muito, a mulher muda muito. Então, às vezes eu ouço as pessoas que orientam na área psicológica falando sobre equilíbrio. E às vezes eu que não entendo nada né, não fiz curso de psicologia, eu percebo que os próprios psicólogos ou coaches estão feridos, doentes, falando coisas que não estão vivendo. E isso não é uma ofensa, é uma opinião com base no comportamento da pessoa. Porque eu brinco, eu gosto de brincar. Mas tem pessoas que se você brincar com elas, elas não gostam. Mas elas usam a brincadeira para humilhar os outros. Eu já ouvi muita brincadeira para humilhar, principalmente na área financeira. Gente humilhando porque tem mais dinheiro do que o outro. Então a gente tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir, né? Se você não ouve, você não tem habilidade para ser ouvido. É sobre isso. Então, graças a Deus, eu sempre convivi com jovens. Com jovens a gente sempre errava, acertava e ninguém ficava dizendo que a gente ia para o inferno todos os dias. O que me incomoda sobre o inferno não é a imaturidade. É você querer ir para o inferno. Você continuar praticando os mesmos erros. Isso me incomoda. Agora, uma pessoa que está aprendendo a andar, que está errando, acertando, isso não incomoda ninguém. Aprendizado. Mas quem se acostumou a praticar o mal e acha que por detrás do mal tem bondade, aí já não dá, né? Até para quem não é cristão, para quem tem outra religião, sabe que mal é mal, bem é bem. Não tem como transitar os dois juntos. Ou é ou não é. Então, fica minha gravação para mim mesma, né, Renato? Que às vezes a gente tenta ajudar e a pessoa acaba desenvolvendo outros distúrbios, fica mais doente, só anda com outras pessoas doentes, gosta de estar doente e ainda fala que eu sou o problema. Graças a Deus, não. Eu posso estar debaixo de luta ou o que for, mas eu não sou cancerígena, né? Eu não desenvolvo célula cancerígena. Que fica, sabe, a célula cancerígena, ela sabota a sua saúde. Ela sabota todos os órgãos saudáveis. Então não seja cancerígena. Sabe o tipo da pessoa que entra no lugar e ela contamina todo mundo? Ou aquela fruta estragada que você põe na fruteira e ela destrói, ela deteriora as outras? Então pensa sobre isso. Que o câncer é uma doença psicossomática. Nutrida por pessoas doentes emocionalmente tóxicas. Tóxicas. Então tem muita gente que tem câncer exatamente porque é tóxico. Então, o inferno é só um detalhe, ela vai sofrer dentro da carne do corpo dela. Ela vai sofrer. E sobre isso que eu estava falando sobre essa pessoa que eu fui procurar, quando eu descobri que ela faleceu. Ela morreu com amargura. Não sei se ela se arrependeu a tempo, mas ela tinha um ódio no coração dela. Ódio. Só que depois que ela morreu, o ódio ficou lá junto com o corpo dela morto. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos conceda a vida em abundância, nos proporcione a viver o Aion, que é a eternidade desde já da Terra, ter mentalidade de Aion e não de Cronos, né? Porque eu não sou terráquea, eu sou peregrina, eu sou Aion. Deus abençoe vocês.